Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um missionário evangelizador, seja sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. E ele nos fala: um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus que nos traz hoje pelo Evangelho de São Lucas. Nós vemos que Jesus estava rezando, hábito costumeiro do Cristo. O Cristo, nós vemos nas narrativas do Evangelho, que ele sempre subia aos montes para rezar ao Pai, para estar em sintonia com seu Pai, para estar recebendo daquilo de Deus, aquilo que era necessário que ele fizesse. E quando ele termina de rezar, os discípulos pedem para o Cristo ensinar, para Jesus ensinar a eles como eles deveriam rezar. Pois João Batista havia ensinado os seus discípulos a rezar. E eles também queriam saber, pelo Messias, por Jesus, como eles deveriam rezar. E eis que Jesus lhes fala que eles deveriam rezar dessa forma: Pai, santificado seja o teu nome. Porque nós vemos que quando Jesus inicia a oração, chamando de Pai, porque ele é o Filho de Deus. Mas ele ensinar os hebreus, os judeus, para poder rezar chamando de Pai, era uma novidade, porque eles não tinham condições, eles não se achavam dignos, não se achavam capazes de chamar Deus de Pai. E Jesus lhe dá essa filiação também, essa filiação divina com o Pai, permitindo que nós também pudéssemos chamar Deus de Pai. Por isso que Jesus inicia chamando de Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus é santo. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E venha a nós o teu reino. A vontade de Deus deve sempre prevalecer na vida de cada um de nós. Por isso é que nós devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e deixarmos de lado os nossos desejos. Deus sabe tudo, Deus é perfeito, então Ele sabe o que é melhor para a vida de cada um de nós. E Ele suplica que venha a nós o reino de Deus, que o reino de Deus se faça presente na vida de cada um de nós, que nós possamos viver aqui na terra o reino de Deus, da graça, do amor, da bondade, da misericórdia. Nós também suplicamos para que Deus nos dê o pão de cada dia, para que nós tenhamos o nosso sustento, o nosso alimento, para que seja atendida as nossas necessidades corporais, que não seja deixado de lado. Que nós também que Ele nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos deve. Nós devemos prestar muita atenção, meus irmãos, pois nós suplicamos o perdão de Deus com a condicionante de nós perdoarmos a quem nos ofende, a quem nos magoa, a quem nos quer mal. E nós devemos agir com a mesma misericórdia que Deus age na vida de cada um de nós, nós devemos agir na vida do nosso irmão. É muito importante isso quando nós fazemos essa oração. E não deixei-nos cair em tentação,
que nos livre do mal desse mundo, desse mal dominado pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pelas coisas que querem nos afastar do reino de Deus. Se nós pedimos para vivermos o reino de Deus, nós temos que nos afastar das coisas do mal, das coisas que nos afastam desse reino. Por isso que nós pedimos a proteção de Deus, que nos livre de todo e qualquer mal. Nós vemos, meus irmãos, nessa oração do Pai Nosso, o qual o próprio Cristo nos ensinou, que tem tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Glorificamos o nome de Deus, vivemos o reino de Deus aqui na terra, que seja feita sempre a vontade de Deus em nossa vida, que Ele nunca deixe nos faltar o pão de cada dia, que Ele perdoe os nossos pecados, que nós também saibamos perdoar os pecados de quem nos ofende e que nos deixe, nos livre de todas as tentações desse mundo. Então, meus irmãos, essa oração é a oração perfeita, uma oração completa. Só que nós não podemos somente recitá-la, dizê-la, de forma que não meditemos cada parte do que o Cristo queria que nós pedíssemos para seu Pai, para Deus. Nós devemos verdadeiramente viver essa oração. Quando nós proferirmos a oração do Pai Nosso, que nós procuremos viver no nosso coração e na nossa vida de forma profunda essa oração, porque essa oração é o caminho que o Cristo nos dá, que nós cumprimos tudo que está nessa oração, nós possamos alcançar a vida eterna. Portanto, meus irmãos, que o Pai Nosso que está nos céus nos dá tudo, nos prover de tudo para a nossa salvação. Que Ele nos livre de todos os males, de todos os perigos, de todas as tentações desse mundo, para que nós possamos viver aqui na terra o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.